Mafalda, quem diria, já é uma cinquentona e, como boa argentina, está passando férias aqui no Brasil. Uma das criações mais importantes dos quadrinhos sul-americanos é tema de uma exposição que vai ficar até o final de fevereiro na Praça das Artes, no centro de São Paulo. O Metrópolis foi passear pelo mundo segundo Mafalda. Julieta, como explicar que uma personagem que foi desenhada pelo Quino durante 10 anos, né, se transformou numa entidade assim mundial e que parece que tem uma perenidade, uma eternidade, fala ainda sobre o nosso presente, né? Como é que você explica isso? Yo tengo una explicación. Quino diría que el mundo cambió poco. Nós estamos aqui na sala em que tem vários globos terrestres com os quais ela conversava muito, né? Essa é um dos tantos espaços da exposição. Como se estrutura essa exposição? Sí, por temas. O sea, pudimos nosotros ver temas importantes dentro de la obra de Quino, donde, bueno, resalta por ahí sus preferencias, sus inquietudes, y bueno, creo que el tema del mundo merecía un espacio muy especial porque ella se ocupaba especialmente del mundo. E em toda a exposição há muitas tiras reproduzidas, né? Quem vem aqui pode ler a Mafalda. Lo que tratamos de hacer es también desmenuzar un poco las tiriñas, ¿no? Desmenuzarlas y, por ejemplo, en estos módulos, este es el dedicado a Mafalda. Entonces, acá nosotros hicimos un texto contando las características de su forma de ver el mundo. Acá lo que los invitamos a los chicos es a servirse cosas que le van a ayudar para poder componer este medio de expresión que es la historieta. El papel lo vamos a obtener de aquí, y que es un papel que ya tiene forma de historieta. Vamos a servirnos de los lápices que vamos a necesitar para trabajar. Bom, então aqui com o carimbo os desenhos não têm, o rosto não está preenchido, é isso? Claro, no lo tienen porque justamente lo que queremos invitar a los niños es que a partir de una línea nos indiquen el estado de ánimo, por ejemplo, de este personaje. Aqui é uma espécie de representação tridimensional de uma historinha, de uma tira, né? Quer dizer, isso também é uma inovação da maneira de expor, né? Sí, en realidad son maneras que hemos llevado a representar la tira, que es un dibujo, ¿sí? Y la mejor manera, digamos, de llevarlo a esto de poder tocarlo es, bueno, conservando la línea negra, que sea blanco, como si fuera un dibujo. Pero es muy gratificante por ahí tocar algo de lo que nos gusta mucho. E se pode tocar, então? Sí, se puede tocar, se puede sentar. Por que ele parou de fazer a Mafalda? Era una tira diaria. Mientras él dibujaba Mafalda, la tira diaria también hacía sus dibujos de humor, que nunca dejó de hacer, y en algún momento, después de 10 años, él cuenta que sintió que se repetía mucho, que más personajes no podía crear porque la tira ya no iba a ser lo que era. Esa es la función de la exposición, que la persona tenga después muchas ganas de ir a leerlo. O embate jurídico envolve obras de um dos artistas mais importantes da história do país. O Ministério Público de Minas Gerais está reivindicando a devolução das obras do Aleijadinho para que elas sejam preservadas e fiquem à disposição do público em museus. Do outro lado, o advogado Pedro Mastro Buono entrou com uma ação de uso capião para manter as obras em posse de uma família. Bom, ele está aqui no nosso estúdio para explicar melhor essa história. Manuela Costa Pinto aqui com a gente também vai conversar. Então, boa noite, Pedro. Obrigada por ter vindo aqui. Prazer é meu. Primeiro, explica o que está acontecendo, assim, em linhas gerais, de uma maneira que a gente consiga
entender facilmente, sem advogadez, como eu costumo dizer. Juridiquês. O que acontece é que até onde se conhece, as ações de busca e apreensão e recuperação de um determinado bem cultural estavam baseadas no fato de terem sido ou roubados ou furtados, como tudo no Brasil. A questão é, se é roubado, é furtado, tem que ser devolvido ao legítimo proprietário. Claro. O que o Ministério Público de Minas começou a fazer é buscar a apreensão de bens que nunca foram nem roubados, nem furtados. Como é que começaram a fazer isso? É uma tese que foi apresentada pelo MP de Minas e invocaram uma lei de 1830, da época do Primeiro Império no Brasil. Uma lei que tem um parágrafo único que diz que as organizações religiosas regulares, que é uma expressão que quer dizer clero, tinha que pedir licença prévia para o imperador Pedro I para vender o seu próprio patrimônio. Porque, na verdade, então, o que a gente está falando é o seguinte, é que essas duas esculturas, que são as que estão em questão, né? Sim, da ação, elas pertenceram à igreja em algum momento da história, nós estamos isso? lidando com peças que têm 180, 200 anos de história. O que acontece? Você reconstituir a vida, a trajetória, a tradição de uma obra de arte recente, pintada há 30, 40 anos, esculpida há 30, 40 anos, é relativamente fácil. Os artistas plásticos muitas vezes estão vivos, sabem para quem venderam, por quais mãos essas peças foram passando até chegar no atual proprietário. Então existe uma segurança de você comprar, você pode até procurar o artista, falar, você fez, é sua, de sua autoria, é original, e não tem queixa de roubo nem de furto, você tem consegue segurança. rastrear a trajetória, Agora, né? 200 anos de história, fica muito difícil de você reconstituir a partir do momento em que o Aleijadinho fez... São essas, né, as esculturas que a gente está vendo ali. Até o atual proprietário. Essa família tem as peças há mais de 40 anos. E é importante que se diga... E nesse tempo ninguém nunca reclamou? Nunca, e não há nenhuma notícia de furto nem de roubo. O que acontece? Você precisa ter segurança. Segurança no seu patrimônio. Hoje em dia, no Brasil, tem uma situação sui generis. Você tem bens imóveis, apartamentos, propriedades caresésimas, que você vai num cartório de registro de imóvel, puxa uma certidão, o cartório te dá, pode ser vintenária, trintenária, até centenária, você vê desde o tijolo, quando foi construído, até hoje de quem foi, né? E automóvel é a mesma coisa, você vai ao o Detran registra para você o número de chassis, o número de motor, você tem segurança que aquilo, por quais mãos passou. Agora, o argumento, eu não sei, o argumento eu imagino que seja uma coisa do que essas obras são de interesse público, elas deveriam pertencer... Pois é, interesse público é uma coisa, propriedade pública é outra completamente diferente. Né? Quer dizer, e além de tudo, quando se usa a palavra público, geralmente se está associando ao governo. Né? Funcionário público, erário público. Esse interesse público é interesse do governo, não quer dizer obrigatoriamente interesse da coletividade. É sim, porque senão por esse argumento também uma obra do Portinari também é de interesse público, mas ela tem um proprietário legítimo, né? Sim, assim, o que cai em domínio público, que é um conceito que o pessoal às vezes mistura, é direito autoral. Direito autoral de pedir algum tipo de indenização por uso de imagem, por isso. Os direitos que são reservados ao autor, mas não a propriedade. Mas a propriedade é de quem comprou o quadro do Portinari. Ele não vale, pode fazer qualquer uso do quadro, né? No caso, mas o direito autoral, ele vale inclusive para artistas plásticos que estão vivos aí. O sujeito, quando compra um quadro, por exemplo, do Antônio Henrique Amaral, você compra o suporte, você compra a tela. Se esse quadro vier a ser reproduzido, o direito de imagem é do Antônio Henrique Amaral. Você não pode usar para fazer um outdoor e para fazer propaganda também não pode, são direitos autorais morais que o autor tem. Fala assim, olha, eu não quero numa propaganda política, eu não gosto, não quero. Ele pode, inclusive... Não quero vender iogurte com o meu quadro. Pois é, ou o quadro... Agora a questão, só para concluir, você falou assim, que estavam alegando, usando um argumento de que no século XIX a igreja precisava pedir autorização para o imperador, sendo que com a proclamação da República a igreja e o Estado se separaram, portanto não existe mais... Sim, não existe. Havia, na época da monarquia, uma espécie de simbiose entre a igreja e a coroa. Com a separação... O clero era quase funcionando. Com a separação a igreja vendeu... Na separação é importante dizer, o que aconteceu? A figura dessa simbiose Estado-igreja acabou no Brasil com a proclamação da República. O Estado é laico...
E a igreja é uma pessoa jurídica de direito privado igual a todas as outras. Tem Certo. o direito de comprar, de vender sem pedir autorização. Isso desde 1891. Caramba, faz tempo. Agora, deixa eu te falar uma coisa que me chamou a atenção na ação é o termo uso capião. Uso capião, no meu entendimento, que eu não sou advogada, não tenho advogados na família nem nada, é uma coisa que serve para terras ou para casas. O que acontece? A nossa Constituição, todo cidadão brasileiro tem direito a uma coisa chamada segurança jurídica. Você, quando vai comprar alguma coisa, você tem que ter segurança. Você vai vender, quem está comprando tem que ter segurança. Se você está lidando com peças que têm 200 anos de história, a segurança começa a ficar diluída. Certo. E não interessa se não há roubo, se não há furto, você não consegue reconstituir tudo. O que é uso capião? É a mistura de dois requisitos, posse e o tempo. Se está na sua posse, tem que ver por quanto tempo. Se você conseguir cumprir o tempo legal na posse, você usa o capio. Aquilo é seu por direito. Que tipo de posse? Mesmo para obras de arte, porque para mim o que eu fiquei assim, que achei estranho foi isso. É uma coisa que talvez na terra, quando você faz uma benfeitoria, quando você constrói uma casa, como você comparava que aquilo lá é onde você mora, que você não tem mais onde morar, aquilo. Não, é que no Brasil, o que acontece? O Instituto da Uso Capião, ele foi muito usado para terra, para bens imóveis. Tá? Mas ele existe, está prescrito no Código Civil, em tudo, para que ele pode ser utilizado para bens móveis. Certo. Tem muita gente que usa para automóvel. Não compra um carro. Quem está vendendo não tem documento, faz uso capião. Agora, a gente está com uma posição sua aqui, mas a gente tem uma opinião diversa. Que o crítico de arte, Agnaldo Farias, tem uma opinião um pouco diferente. Ele defende que as obras do Aleijadinho sejam devolvidas e preservadas por museus. Vamos ouvir. A família deveria pagar um aluguel por ter ficado durante 40 anos com uma obra cuja proveniência a gente não sabe. Se ela pagou, esse pagamento vale como aluguel, então. Não faz nenhum sentido você pegar a obra de um artista que é, olha, para muitos, o maior artista que esse país já produziu, certo? Este é um patrimônio universal. Este é alguém da envergadura de um Michelangelo, é o grande artista que nós temos para apresentar. Vá lá, se fosse o capião de terra e a pessoa alegasse que fez benefícios, qual o benefício que essas obras tiveram ficando durante 40 anos preservadas nas salas dessas famílias, da família, fazendo um bonito para a própria família e para os amigos da família. Se isso não está no lugar onde originalmente foi concebido, deve voltar. E também a alegação de que ele tenha produzido coisas que tinham esse destino, que podiam de fato circular. Bom, qual é a documentação? Não se saberia ao certo qual é a biografia do Aleijadinho? Então, por favor, deve-se confiscar, sim, é evidente, isso não deve mais ficar longe dos olhos do público, que merece. Todos merecem ver Aleijadinho. Isso não deve ser apanagem de uma família, privilégio de uma família, por melhor que essa família seja, por mais digna que ela seja. Aliás, digno, uma demonstração de dignidade, seria devolver isto, e não agora utilizar um artifício jurídico que, se a lei defende isso, mude-se a lei. Não faz o menor sentido. Nós precisamos de artistas como esse, porque isso termina dando ânimo a nós mesmos. Bem diferente. A opinião é bem diferente mesmo, claro. A opinião é diferente. Eu gostaria de comentar o seguinte. Primeiro, houve uma apreensão recentemente de uma outra peça que não tem nada a ver com essas duas que estão sendo mencionadas na ação, que é um busto de São Boaventura, de um dos maiores colecionadores e benfeitores do Museu de Arte Sacra de São Paulo, que é a coleção João Marino. A trajetória do João Marino é uma trajetória que se confunde com o Museu de Arte Sacra aqui de São Paulo. Se existe esse museu, isso é devido muito da atuação do João Marino. Muito bem, o João Marino comprou essa peça, São Boaventura, em que condições? Toda tomada por cupim, faltando pedaços, e ele comprou de quem? De um dos maiores nomes do preservacionismo mineiro, que hoje é nome de rua em Belo Horizonte, chamado Vicente Ratiopi. Vicente Ratiopi é o precursor do preservacionismo, veio antes do ISFAM, antes do IFAM, e é reconhecido mundialmente como um dos precursores do preservacionismo. E o João Marino teve obras que daí foram apreendidas com base nessa tese jurídica de que eventualmente teria faltado uma autorização de Dom Pedro I. E com essa tese, faltou autorização de Dom Pedro I, eles macularam, teriam vontade de macular toda uma cadeia sucessória de compra, de vendas legítimas de mais de 180 anos de história. Bom, o nosso tempo acabou, infelizmente a gente poderia ficar aqui discutindo mais um tempo. Tem várias questões ainda, mas infelizmente... Mas obrigada, Pedro, por ter vindo aqui. Eu agradeço.
Também foi um prazer. Agora, você que está em casa, o que você acha disso? Obras como a de Aleijadinho devem ser consideradas patrimônio público e retornar aos museus? Ou o direito de propriedade dos colecionadores deve prevalecer? Então, mande sua opinião para o nosso WhatsApp. Nosso número é aquele, 11 97673 1540. No Metrópole de terça-feira, a gente pode ler a sua resposta. E agora a gente fala de fotografia. 2 anos depois de registrar a paisagem urbana de São Paulo, Cláudia Jaguaribe retrata o paulistano em situações bem íntimas, na própria casa. Essa exposição aqui do Itaú, ela é a combinação, na realidade, de 2 projetos. Eu fiz 2 anos e meio atrás um projeto chamado Sobre São Paulo, que foi um livro em formato Leporello. Era uma visão aérea de São Paulo, então a minha ideia era mostrar essa dimensão, ou seja, a dimensão tão grande que você não consegue mais olhar do chão, você tem que sair e ir para fora para conseguir enxergar a cidade. E esse formato Leporello, ele é um formato, na realidade, muito cinematográfico, então em vez dele cortar a foto continua. É como se fosse uma foto no tempo. Eu gostei muito do resultado, mas eu fiquei sentindo falta de mais uma coisa, a dimensão humana. Então eu resolvi fazer o inverso, fotografar a cidade do ponto de vista dos moradores, entrando na casa dos moradores e vendo como é que é essa relação entre esse interior, o exterior e a pessoa que mora ali. É como se fossem vários sets de filmagem, porque cada casa que eu ia era uma situação, a gente gravava, fazia uma entrevista. Como se eu tivesse rasgado um pedaço de São Paulo e aberto todas aquelas paredes para todo mundo olhar dentro. E eu optei por fazer a mesma coisa na exposição. São muitas camadas de reflexão e de experimentação, todos esses totens, essa forma de criar objetos tridimensionais a partir de imagens bidimensionais e, sobretudo, a ideia de que você pode criar esculturas fotográficas vivas. Então, ainda por cima, você tem uma projeção sobre elas. E essa projeção modifica a natureza, tanto da imagem quanto da forma. Eu quis fazer um aplicativo que juntasse o primeiro livro e o segundo livro. Então, você está navegando no primeiro livro, você dá 2 cliques, você entra no segundo livro. Aí, no segundo livro, você tem acesso às informações das entrevistas, que também não são entrevistas factuais, digamos assim. São livros completamente independentes, mas que, vistos juntos, é muito interessante. Esse projeto todo, ele demorou 2 anos. Então foi extremamente trabalhoso e prazeroso também, porque foi muito interessante conhecer a cidade de uma forma que eu jamais poderia conhecer se não fosse assim. Eu não estou querendo provar uma tese, na realidade, eu estou querendo criar uma observação e, a partir disso, construir uma linguagem fotográfica, porque eu acho que a fotografia hoje, ela está muito banalizada. Isso aqui é sobre São Paulo, mas é sobre fotografia. E agora vamos falar de cinema. Na verdade, vamos falar de um filme que não estreou ainda e a gente nem sabe se vai estrear. Vou só dar uma rápida passagem, que é o seguinte, olha, a Sony Pictures cancelou na última quarta-feira a estreia mundial do filme A Entrevista, aquela comédia com o Seth Rogen e o James Franco. Bom, o filme conta a história de uma dupla de jornalistas que são enviados à Coreia do Norte para matar o presidente do país. E mesmo se tratando de uma comédia, um grupo de hackers, auto-intitulado Guardiões da Paz, achei o nome bem pouco adequado, ameaçou o estúdio e os cinemas que exibissem o filme. Então, além de não exibir a entrevista, a Sony também congelou o lançamento em DVD e vídeo sob demanda. Cunha Júnior, quero a sua opinião. E no mundo todo, inclusive no Brasil, que o filme estava previsto para estrear no dia 29 de janeiro, a Sony já disse que não... até segunda ordem não vai mais estrear. Eu acho muito perigoso abrir um precedente como esse, se submeter a uma ditadura, porque a Coreia do Norte tem um governo que é uma ditadura que já impõe violência, censura, fome para os seus próprios cidadãos, submeter um país como os Estados Unidos, uma potência, um exemplo de democracia, se submeter a esse tipo de imposição vinda desses terroristas, que se espalha pelo mundo inteiro. Ou seja, o filme não vai passar nos Estados Unidos e não vai passar no resto do mundo, porque até aqui no Brasil a gente vai ficar impossibilitado de assistir. Agora, como é que
eu fiquei sabendo que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos não verificou absolutamente nenhuma possibilidade de ataque terrorista. Especialistas em terrorismo disseram que é uma ameaça vazia. E mesmo diante de ameaça vazia, por que eles se submetem e dão força, não é? Porque agora eles fortaleceram a esse ditadorzinho que é um medíocre, que impõe a mediocridade, a insanidade dele ao povo dele lá, infelizmente, espalha isso pelo mundo. O que acontece, parece que enfim, pelo que eu entendi, eu tenho ainda esperança de que isso se reverta, porque o que acontece é que eles ficaram muito desesperados porque esses hackers parece que conseguiram entrar nos computadores da Sony durante uma semana, eles conseguiram causar, fazer acontecer, e aí eles ficaram realmente temerosos de que alguma coisa poderia, de fato, acontecer, ainda mais nessa época do Natal, e aí eu vi uma matéria dizendo que... E tem muito medo, né? Quer dizer, eles são muito... Se por um lado, muitas pessoas estão dizendo, nós não podemos agir nessa perspectiva do medo. Nós temos que reagir, nós não podemos, porque a gente vai ficar refém, eternamente refém de chantagens e de ameaças que são... Enfim. Porque esse foi o primeiro filme. Você sabe que tem um segundo filme, que é do Verbinski, do Boris Verbinski, com o Steve Carell, que também se passa na Coreia e que a Sony já disse que não vai mais lançar por causa disso. O que eu não entendo é, por exemplo, o South Park, que também tirou um sarro. Do pai. Mas foi no caso do pai. Pois mas enfim, e não aconteceu nada. Não, porque o pai levou numa boa. O pai desse ditador que está agora lá, o pai não levou tão a sério, até inclusive, né? Que é dos criadores do South Park, eles fizeram, esse aí seria o Kim Jong-il, o pai. O Kim Jong-un é o filho que está agora no poder. E essa aí é uma sátira que foi feita ao pai dele e nada aconteceu, não houve nenhuma ameaça. Falta humor, né? Falta bom humor, falta bom senso, acho que... E essa coisa, é muito perigoso se submeter a terroristas, a bandidos. Na época de Natal, que as pessoas ficam sensíveis enfim. Eu espero que isso que mude agora em 2015, eles repensem essa situação, porque senão a gente vai ficar refém. Não é? Você não acha isso? Eu acho. Há o perigo de todo mundo ficar refém de ditadores? Não, tô chateada com essa situação. Com Bom, agora a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Manuel da Costa Pinto e as nossas dicas de todo domingo. Até já. Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?